Abre lá no Salmos 23. Salmos 23, verso 1. Amém? Salmos 23, verso 1 ao 4. Diz assim, todos acharam? O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Deus, Jesus, Espírito Santo é o nosso pastor. Nada me faltará. Você viu que tem um ponto e vírgula, tá? Se você ver a frase e nada me faltará, tá errado, tá? Não existe o e. É ponto e vírgula, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, pela vida de cada um que está, Deus, aqui ouvindo a sua palavra, pela internet ouvindo a sua palavra, que teu Espírito Santo esteja alcançando a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, que possamos não apenas estar com nossos ouvidos atentos, mas também a nossa mente, o nosso coração, para que quando a semente de Deus cair sobre o nosso coração, venha trazer mudança, transformação, venha trazer para nós a direção, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, usa-nos conforme a tua vontade, perdoa os nossos pecados nos dias de hoje, Senhor, que cometemos, lava-nos com o teu sangue, e que o Senhor seja sempre o nosso pastor, para a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando fala de pastor, de quem que o pastor cuida? Das ovelhas. Quem representa ovelhas? Quem? Nós. Amém. Então nós vamos falar umas características do animal ovelha. Amém? Só que você vai olhar e vai falar, tem certeza, pastor, que é um animal? Eu tô achando que é eu aí, viu? Tô achando que você vai falar de mim. Não é possível que a ovelha é assim. Você vai ver como que Jesus, né, nas suas parábolas, como a explicação dele é tremenda. Então, é uma ovelha. A ovelha, a primeira coisa, ela não tem condições de cuidar de si mesmo. Se você soltar a ovelha, fica aí, ó, abandona. Depois eu volto, que uns 4, 5 dias eu volto. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Ela não consegue sobreviver sozinha. Ela não tem condições, porque ela não tem defesa nenhuma. Já viu alguma ovelha se defender de algum animal? Não tem. Ela não sabe nem correr. Ela mal consegue correr. Se tiver com bastante lã, então já era. Uma presa fácil. Sendo totalmente vulnerável, não tendo habilidade nenhuma de luta, nem de atacar, nem de defender, nem de nada. Então, ovelha é um animal totalmente vulnerável. Amém? Essa é a primeira característica. Ela é bastante ingênua. Não sabe discernir o que é uma erva boa de uma erva venenosa. Se você soltar ela num pasto que tem misturado as duas ervas, ela vai comer as duas. Então ela é meio ingênua, ela não sabe discernir. Isso daqui pode ter animal que olha, opa, esse daqui é venenoso. Esse cogumelo é de comer. Esse daqui já não é, esse aqui é venenoso.
Tem muitos animais que sabem discernir aquilo que pode e aquilo que não pode. A ovelha não. Soltou lá, é verde, ela come. Não é bom, tem nada a ver, pastor. Eu vou comer essa comida. E muitas vezes é veneno. Por isso, o pastor tem que ir na frente para preparar a pastagem com cuidado, retirando aquelas que podem envenená-las. Amém? Então, quem tem que estar à frente da ovelha? O pastor. Que é o pastor primeiro? Jesus. Amém? O pastor não está 24 horas na tua casa olhando as artes que você faz. O pastor não está lá no teu serviço vendo as artes que você faz. Se o pastor estivesse aqui, eu ia me segurar um pouco mais. Mas lembre, Jesus, o verdadeiro pastor, está ali observando. Quando você está sozinho no teu quarto lá, fazendo coisas que não deve, pensamento errado, o pastor aqui não vai estar lá. Mas o Supremo Pastor, Jesus, vai estar lá. Amém? E é Ele, você tendo noção que Ele está junto, Ele vai te ajudar, te dar o alimento certo e tirar o alimento errado. Opa, Jesus está comigo. Eu confio no pastor Jesus. Amém? O pastor aqui da terra te orienta, ora por você, te aconselha, mas quem faz os 99% é Jesus. Amém? E aí nós como ovelha temos que saber, nós não sabemos discernir. E nós temos que fazer o quê? Pastor Jesus, esteja na minha frente. Me ajuda. Porque senão nós vamos comer veneno. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se você vê lá um bando de ovelhas lá, né? E você gritar, nenhuma vai nem olhar para você, um rebanho de ovelhas, né? Se o pastor gritar, opa, na hora já vão levantar a cabeça, já vão olhar. Tem uma historinha, não sei se tem vidinho ou não, mas tem uma historinha que 3 pastores estavam juntos e estavam todas as ovelhas misturadas, todas comendo lá e eles lá. Aí o pessoal fala, e agora? Como que vocês vão saber o que é de vocês, o que é do outro, o que é do outro? Tá tudo misturado aí? Cara, pode ficar tranquilo. Aí o primeiro pastor chega e dá o seu comando de voz. Tipo assim, né? Vamos. Só vai sair a ovelha que é daquele pastor. Nenhuma outra vai seguir ela. Porque não foi o seu pastor que chamou. E quando chegou o outro e chamou, as outras foram e o outro ficou mais fácil, né? Já estava lá esperando. Porque não ouviu a voz do seu pastor. Mas as outras que ouviu e atendeu, não houve uma mistura. Não houve, eu acho que é. A ovelha sabe identificar a voz do seu pastor. Amém? Quarto ponto. Normalmente, a ovelha dorme no mesmo lugar. Que sabe que qual é o seu lugar no aprisco, de maneira nenhuma ela vai querer lugar da outra ovelha. Amém? Tem gente que vem na igreja, senta sempre no mesmo. É ou não é? Aquele cantinho é meu. Se chegar ali, tem alguém sentado. Perdi o meu lugar. O culto foi diferente. Aquele ali, a minha cadeira ali, eu sempre sento ali. Mas hoje, agora vamos juntar tudo. Agora de noite vamos fazer um culto só. Imagina. Tem muita ovelha que chega atrasado. Porque de manhã tem alguém que senta aqui. Chegar primeiro, o outro já sentou. Amém? E temos ou não temos esse costume? De ir no mesmo
Só nós não vamos se estiver ocupado, né? Nós não vai brigar. Mas normalmente você vai sentar no mesmo lugar. Estou falando de ovelha ou estou falando de você, será? Assim é a característica de ovelha. Ela dorme sempre no mesmo lugar. Não dorme no lugar da outra, porque ela sabe, não, esse lugar não é meu, é do outro. Amém? Interessante, né? Quinto, no dia que a ovelha vai morrer, ela fica quieta, não come, não demonstra reação, não dá coices, não faz barulho, não tenta fugir. Ela espera pacientemente pela hora do seu sacrifício. Onde a ovelha está doente, o que ela faz? O pastor manda mensagem, não responde. É ou não é? Não quero saber. Some 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, manda mensagem nada, porque ela está morrendo espiritualmente. Vou se afastar dessa igreja. Esse pastor não cuidou de mim. Ai, que o irmão. Então a ovelha, quando ela está doente, quando ela está morrendo, ela fica quieta, ela se isola, ela não faz barulho nenhum, não pede socorro, não pede ajuda, está entrando no pecado, está morrendo e ela fica na dela. Está tudo bem? Tudo. Está morrendo, mas não pede ajuda. Quando você está doente, onde você vai? E chega lá, você fala pro médico, adivinha o que eu tenho? Você fala que você tem. Estou com a unha encravada, me ajuda. Você vai começar a falar, não é? O que você está sentindo, as dores, o que você está passando, você está com febre, você está sem febre, você começa a falar os seus sintomas. Agora para o pastor, a ovelha faz o quê? Fica em silêncio, esperando a morte espiritual. Amém? Isso é um defeito. Sim? É um defeito. Precisamos pedir ajuda. Precisamos falar. Então, essa característica da ovelha, muitas vezes, é de ovelha que quer, ou que já está morrendo, principalmente no seu orgulho. Não vou falar, vou ficar aqui. É quando eu for para o inferno, eu vou falar, Deus, é culpa do pastor. Aí Deus vai falar, coitadinho. Vai ser assim? Vamos ser julgados pelos nossos próprios erros. Amém? Nós chegar diante de Deus, meu irmão, o brasileiro gosta de dar muita desculpa, né? Não, porque é lá, porque é ali, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Mas diante de Deus nós não vamos ter desculpa. É você e Deus as suas ações. Se nós ficarmos quietos e não ter uma mudança, não pedir um socorro, não pedir uma ajuda, morrermos igual uma ovelha esperando a morte, vamos morrer. Não pedimos ajuda, continuar a viver uma vida no pecado, escondido do pastor. Porque 95% das coisas, irmão, que você acha que o pastor não sabe, o pastor sabe. 95%. Vou falar 100, né? Porque senão falar, ixi, alguém já contou para o pastor. De uma forma ou de outra, o pastor sabe. Só não precisa nem ir atrás. Vai descobrir. Sabe. Mas a ovelha quer ficar o quê? Calada. Não faz nada. Fica em silêncio esperando a morte. Amém? Sexto, a ovelha, ela é medrosa, insegura. Basta que ela não sinta o cheiro do pastor para que ela fique trêmula de medo, podendo sair correndo do aprisco e se torna presa fácil dos predadores. Ela se sente incomodada, ela quer fazer o quê? Ela sai da igreja. Ai,
não senti bem, não estou bem, vou embora. E nesse meio tempo, o que acontece? O inimigo fica o quê? A Bíblia diz que o diabo está onde? Ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar, devorar. Se o pastor está ali do lado, ele vai lá? Opa, não vou de jeito nenhum. Mas se a ovelha sai correndo, opa, alvo fácil, vou pegar, vou atacar. Amém? Sétimo, é muito sensível à perturbação dos insetos que ficam rodeando a sua cabeça. Ela fica até desnorteada e acaba ficando sem comer, emagrecendo, e vendo que não consegue se livrar dos insetos, sai correndo sem direção. Isso muitas vezes, sabe o que significa? As setas do inimigo na nossa mente. O inimigo vem colocar setas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, em N situações, e a gente começa a não saber como agir. Aí tomamos decisões erradas, precipitadas, porque nós não conseguimos muitas vezes parar para pensar que aqueles pensamentos, aqueles insetos que estão vindo na nossa mente, são setas do inimigo. Aí a gente fica em silêncio e quer sair correndo. Então, para se livrar dos insetos, ela sai correndo sem direção. Então, o que acontece? Ela vai se perder. Amém? Agora, esse daqui, irmão, acho que isso aqui não vai encaixar muito na gente, não. Tá? Isso aqui eu vou falar bem claro. Que é o oitavo ponto. Come o dia inteiro. Ó, todo mundo ficou em silêncio. Crente come, que eu sei. Todo mundo fala, crente não bebe, mas come o dia inteiro, se deixar. E de noite está com o estômago muito cheio. Pastor, você está falando de mim, né? Pode falar, o senhor já está sabendo do quê? Estou comendo muito lá em casa. É ou não é? Com bastante. O maior órgão que a ovelha possui é o estômago, que toma conta da maior parte da sua caixa torácica. Então ela tem uma grande barriga. Crente come ou não? Olha, irmãos, vocês estão tímidos, né? Hipócritas. Vocês comem bastante. Come até não dá mais. Depois ainda come a sobremesa. Amém? Nono, à noite quando não está bem, à noite quando a gente, que significa as trevas, gosta de dar cabeçadas uma nas outras, e normalmente cai no chão com as patas para cima, não conseguindo se levantar sozinhas, podendo morrer asfixiadas. Quando a pessoa não está bem, não está na luz, está nas trevas, ela gosta de arrumar confusão. É ou não é? Vigia, crente. Quando não está muito bem na presença de Jesus, ela começa a arrumar confusão e dar cabeçadas uma na outra, e perigoso morrer. Nem briga, né? Não tem, essas coisas não tem na igreja, né? Não deveria ter, né? Mas eu já peguei cada um, meu irmão do céu. Um dia eu fiquei sabendo de um rolo dos irmãos, duas irmãs, nem irmão, era irmã. E aquele dia no culto, Deus tinha dado uma palavra ainda, e eu brabo. E se você não perdoar, eu falei assim no culto, não perdoar o seu irmão, sai daqui brigado, eu vou chamar aqui na frente e vai ter que pedir perdão. Todo mundo abraçou, beijou, todo mundo amava, todo mundo. Ouviram a voz do pastor, pelo menos. Se consertaram. Amém? Então, quando não estamos bem com Jesus, muitas vezes
culpamos o outro, e aí arrumamos confusão dentro de casa com o irmão, começa a dar cabeçada um no outro, irmão, isso é perigoso, traz o mal-estar. Melhor viver bem com os irmãos, amém? Em união. 10º, constantemente ela se enrosca em espinhos, fica enroscado. Algumas vezes acontece você se enroscar em alguns espinhos. Pastor, tomei uma decisão, caí no laço, caiu no espinho mesmo, está enroscado. Pastor, sabe, eu nem orei, nem pedi o conselho do Senhor, eu peguei e fiz. Aí ficou enroscado no espinho. Quem tem que tirar do espinho? Quem? Se pedir ajuda do pastor, o pastor vai tirar. Vai ajudar, vai orar, vai aconselhar. Mas muitas vezes ela se enrosca, porque tu tomar suas decisões, que eu vou passar por aqui. E muitas vezes o que acontece? Não pede nem conselho, nem a direção que o pastor mandou fazer. Ou nem pede, né? Uma direção. E aí se enrosca. Ai, por que eu se enrosquei? Quando vai contar para o pastor... Tem gente que faz isso, faz uma bagunça, tá na UTI morrendo. Aí fala, pastor, tô na UTI, entubado, tô morrendo. Agora? Agora que você vai pedir ajuda. Agora que você vai pedir socorro. Depois que já tá nas últimas. Aí fica difícil. É ou não é? Tá acontecendo algum problema? Já pede ajuda. Já pede oração. Já pede um aconselhamento. O pastor tá pra... Isso. Mas muitas vezes a pessoa vai deixando, aqui vê, irmão, já está entubado, já está na UTI, já está sendo destruído tudo. Aí vai falar, agora pastor, estou morrendo, já está na última, não tem mais como. Os espinhos, já virou 10 espinhos, já deu uma volta inteirinha. Aí fica tudo muito mais difícil. Amém? Mas tem que pedir ajuda pro pastor. Amém? E aí entra o pastor Diego, seu pastor, para poder te orientar. Amém? Para te ajudar a sair dos espinhos. 11. Quando ela vai se alimentar no aprisco, ela só come na sua manjedoura, ou no seu mesmo prato, né? Vamos colocar assim. Se o seu prato estiver vazio, ela não come. Tem que ser aquele. Se não tiver nada, o outro estiver cheio, só vai comer o dele. Amém? Não come, deixa o outro quietinho lá. Isso muitas vezes é o quê? Princípio de obediência e respeito. O que é meu, o que é do outro, é do outro. Pois ela espera que o seu pastor coloque o alimento no seu prato. 12º, tem as características de não estragar o pasto que come. Onde ela vai passar, ela não estraga. Ela procura passar dos lados para poder comer tudo bonitinho, é organizada. Amém? Normalmente. Se a lã fica velha e ela não for tosquiada, pode facilitar a entrada de alguma doença. E a ovelha morre. Então é retirado o quê? Da lã no tempo correto, faz com que cresçam lãs melhores e as ovelhas tenham mais saúde. Então precisamos ser renovados sempre. Eu não vou falar nada para o pastor, que eu não preciso dar trabalho para o pastor. Não vou dar um negócio meu lá, não vou nem falar nada para o pastor. E aí vai crescendo, irmão. A lã, era que você vê, virou uma bola, nem de neve, um bola de pelo. Aí você não consegue andar mais, aí entra doença, e aí vira uma bagunça e chega até a morte. Amém? Então as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Precisa ser renovados. Pastor, preciso de um renovo, vamos orar, ora por mim. Estou assim, esteja me ajudando, me dá um conselho. Amém? Está sempre tendo um renovo. 14, né?
Quando tem uma ovelha nova chegando no aprisco, as ovelhas se esfregam nessa nova ovelha, simbolizando uma boa recepção e passando o cheiro delas para a ovelha nova. Assim é uma igreja. Quando chega alguém novo, o que você tem que fazer? Cumprimenta, conversa, recebe bem. Onde você mora, que time você torce, Corinthians, sangue de Jesus tem poder. Mas você está tentando pegar amizade. Mulher já é outro tipo de conversa, né? Nossa, que cabelo lindo! Olha que vestido, cor de gema. Amém? Porque isso é o quê? Para trazer unidade. Ela gosta de receber bem as ovelhas novas. Amém? Normal, elas gostam de andar em grupo, ovelha. Gostam de andar juntos. Pastor, mas eu não gosto, não. Cuidado, então. Porque o bode é que gosta de andar sozinho. Tem dificuldade em andar em grupo. Ele quer ser independente. Você não vê bode, um monte de bode junto. É um para lá, outro para cá, cada um anda para o seu. Agora as ovelhas gostam de andar juntos, uma com a outra. Amém? Então não é eu e Deus, tá bom. Não, irmão. O corpo de Cristo é o quê? Um só corpo, é uma união. Então todos devem saber de todos, conhecer um ao outro. Amém? Tem que ter união um com o outro, porque se somos um só corpo, o braço direito faz o que ele quer? O esquerdo. Uma mão lava o pé. Se o pé esquerdo quer ir para trás, o direito quer ir para frente, o que vai fazer? Vai dar ruim, né? Então tem que ter uma unidade. Amém? Assim as ovelhas, elas gostam de andar em grupo. 16, né? Em alguns lugares as ovelhas comem com ovelhas de outro aprisco, mas no fim do dia elas vão para o aprisco do seu pastor, através da sua voz e do seu cajado, né? Tem uns irmãos que gostam, vamos fazer união com outra igreja, vamos fazer o evangelismo, vamos juntar com 10 igrejas, vamos fazer isso na cidade, amém, glória a Deus. Aí tem uns irmãos, então acho que eu gostei daquele outro pastor lá. Não, o pastor é aquele que você está, amém? Aquela ovelha, não, porque eu conheci uma ovelha lá, sabe, pastor? E aí o que acontece? Vira bagunça. Ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor. 17. A ovelha não tem muito clara a direção, pois sua visão não é boa, então ela não consegue enxergar muito bem, é míope. Quase sempre ela sai fora do caminho, se afasta do pastor e do rebanho, porque ela não consegue enxergar direito, amém? Ela gosta de andar junto, mas se ela se afastar um pouquinho, não conseguir enxergar direito, ela vai se afastando do caminho de junto das ovelhas. Aí o que acontece? Acaba se enroscando em espinhos, cai, machuca, podendo até morrer dessa forma. Por isso que o pastor tem que usar a voz constantemente para que ela se sintonize. Porque sabe, opa, volta aqui, onde você está indo? E o pastor tem o que na mão? O cajado, vem aqui. Acontece isso ou não? Então, eu estou querendo ver um negócio aqui, pastor, eu vou faltar uns 4, 5, 6, 10 cultos. Aí vai saindo do caminho. Aí o pastor tem que falar para ela, ouvir, ela ouve bem, porque ela sabe discernir. Amém? A voz do pastor. Mas para enxergar, muitas vezes tomamos decisões erradas, muitas vezes estamos saindo fora do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Não podemos sair fora do caminho que é Jesus. Então, por ela não enxergar direito, ela não enxerga os perigos. Muitas vezes o pastor avisa, cuidado, que tem um buraco lá na frente. Na onde? Cuidado que é cilada.
Um dia uma pessoa pediu um conselho, né? Falou para minha mãe, falou assim, pergunta pro teu filho. Aí falou uns negócios, conversa com o teu pastor, mas você é cilada mesmo, sai fora. Um cara armar com você, brigar com você, não pode até te bater, sai fora disso. Aí eu percebi, falei, então é isso mesmo, sai fora. Então tem uma cilada lá na frente, quando a pessoa vem conversar com o pastor e fala, pastor, então vou fazer isso, assim, assim. Ora, se o pastor falar para você, ora, ele está dizendo para você, não vai não, não cai nessa, vai dar problema. Amém? Algumas delas são teimosas. E logo abaixo nós vamos ver o que traz essa teimosia. Então, o que é um pastor de ovelhas? O pastor de ovelhas é um indivíduo que leva os animais ao pasto e fica vigiando elas. Amém? O pastor tem uma visão maior das ovelhas. Ele tem que ficar olhando ao redor onde estão as ovelhas, porque ele está vendo se o inimigo vai atacar, um lobo, algum predador vai atacar. Então ele está observando para que ela não caia na morte. Amém? Então ele tem uma visão acima de nós. Às vezes podemos estar contentes com os arbustos que vemos, mas o pastor está de olho em pastos verdejantes. Amém? Cadê a foto do... Apaga a luz aí um pouquinho. Dá para enxergar? Apaga mais uma. Um pastor carregando a ovelha. Por que será que esse pastor está levando essa ovelha nas costas? Você vai entender, pode acender. O que o pastor usa? Acende a outra aqui também. Na mão, um cajado. Um cajado, irmão, que o pastor leva não é para ficar se apoiando, para passar pelas pedras, ou que nem uma bengalinha de um velhinho que precisa, porque o pé está doendo. O cajado, ela tem na ponta, ela é bem fina. E em cima ela dá aquela volta, parecendo realmente uma bengala, ou aquela parte do guarda-chuva. Amém? E ela serve para quê? Quando a ovelha está saindo do lugar, ele vai lá e cutuca a ovelha. Está saindo do caminho, dá um cutucão. Volta. E algumas vezes vai até forte. Vai doer mesmo. Volta. E quando ela cai, está num buraco, ele usa a outra ponta, que tem, né, aquela voltinha, para puxar ela e tirar ela daquele buraco. Amém? O que é isso daí? A palavra que nos exorta, que nos corrige e nos tira do buraco. Amém? Então, o cajado serve para isso, para orientar, tirar essa ovelha desgarrada e estar sempre direcionando ela, cutucando ela, falar, é para cá, olha o que você está fazendo, fica no caminho. Amém? A arte de manter uma ovelha junta do rebanho. Quando a ovelha dá trabalho, amém? Tem alguém que dá trabalho aqui ou não? Ela se distancia do rebanho, e se mesmo pode ter sido puxada pelo cajado do pastor, torna-se a se distanciar mais vezes, chega a quase morrer, ou tenta ir para outro rebanho. Então esse pastor pega essa ovelha teimosa, só quem é teimosa, amém? Tem alguém teimoso aqui? Não? Que dá trabalho, sabe o que ele faz? Ele bate com o cajado na pata da ovelha até quebrar. Coitadinho, pastor. Bate na ovelha desse jeito. Aí ele enfaixa, e todo o trajeto que precisa caminhar com o rebanho, ele carrega essa ovelha em seus ombros. Isso
vai até ela ser curada da pata novamente, o que pode demorar meses. Quando isso acontece, ele tira as ataduras dessa ovelha, que após ver que está restaurada, nunca mais sai de perto do pastor e das mais ovelhas. É por isso que nós vemos aquela imagem do pastor carregando, porque ela estava teimosa, ela estava indo onde não devia, ela ia morrer, e para não morrer, o que ele fez? Quebrou a pata dela. Coitadinho, pastor. Chegou um irmão nosso aí que estava meio desviadão, né? Esse dia atrás ele quebrou, adivinha? A perna. Ele quebrou a perna. E eu falando, depois ele acabou o culto e falou: pastor, o pastor quebra a pata mesmo, eu quebrei minha perna. Mas só, eu nem lembrei. Dando a palavra verdade, você quebrou a perna e hoje você voltou, hein? Pra ouvir essa palavra ainda, hein? Aí quem vai quebrar a tua pata, irmão, não é o pastor, não. Aí aquele pastor lá vai te catar. E aí aquele pastor, se te pegar e falar: calma que eu vou quebrar a tua pata, vou te levar de volta. Mas isso é pro teu bem, porque se essa ovelha continua, ela ia morrer. Então, para salvar ela, ele precisa ferir ela, depois restaura ela, para depois estar curada. E depois nunca mais ela vai sair. Amém? Sabemos que a palavra de Deus faz várias analogias usando a figura de um pastor de ovelhas, né? Um animal. Como analogia com os pastores de vidas humanas. Sendo assim, é necessário conhecermos a fundo tanto a função do pastor quanto as características das ovelhas, para fazermos devidas aplicações. A ovelha, primeiro, a ovelha no cristianismo simboliza por quem é um cristão. Quem se tornou um cristão é uma ovelha. Amém? Vou falar só algumas características de pastor. O pastor, ele proporciona um ambiente para as ovelhas, ele alimenta bem as ovelhas, ele deve conduzir a pastos verdejantes, ele tem que manter as ovelhas saudáveis, amém? Ele tem que proteger dos bichos e animais predadores, ele tem que usar a sua voz para que os ouvidos das ovelhas os guardem, ele tem que molhar a cabeça das ovelhas com óleo para afastar os mosquitos, amém? Quando você não está bem, pastor, o que você faz? Pastor, ora por mim. O que a gente faz? Pega o óleo, está orando por você, para aquilo que você está precisando. E o pastor está sempre com o cajado na mão, pois a qualquer hora ele vai precisar cutucar, puxar ou até quebrar a pata. Amém? Então nós vemos, né, nos Salmos, vemos algumas palavras que todos gostam: repousar em espaços verdejantes, águas de descanso, refrigera a alma, guiar por veredas de justiça. Mas como o pastor conduz a ovelha nesse momento? Primeiro, ele vai na frente. Então você, como ovelha, tem que obedecer à voz do pastor, deixar o pastor tomar e guiar a sua vida. Se ela for sábia, é só seguir. Caso contrário, ele usará o cajado para bater com um pouco de força apenas, para endireitar. E se precisar, bater muito, até ele quebrar a pata. Então é melhor seguir o pastor e ouvir sua voz. Amém? Mas é tudo com amor, para não deixar morrer, para salvar dos mosquitos. Amém? As duas pontas do cajado são, para um lado, salvar, corrigir o caminho dos teimosos. Ainda que seja para corrigir, o cajado é uma forte expressão de amor, porque é para cuidar. Amém? Ainda que alguma coisa foi quebrada em nós, se somos ovelhas, entenderemos que não foi para matar. Do mesmo modo que se a ovelha não sobrevive sozinha, não tem visão apurada, não percebe o perigo e facilmente se afasta. Assim, muitas vezes, são as pessoas.
Somos como esses animais que não dão apenas trabalho para o pastor, mas também damos algo de nós. Somos como esses animais que quando estão distanciando ou sendo teimosos, se permite ser tratado pelo cajado, quebrado e até tendo que caminhar nos seus ombros. Então nós precisamos, como ovelhas do pastor, e principalmente do sumo pastor, que é Jesus, ouvir a sua voz, não tomarmos decisões precipitadas, não fazermos do nosso jeito. Tudo que um dia eu aprendi com o meu pastor, com o pastor Leandro na época também, outro pastor que eu tive lá em Olímpia, foi tudo direção para a minha vida. Eu tive por obediência. Se hoje eu cheguei aqui, irmão, foi por obediência, foi saber que ele queria o melhor para mim, foi me direcionando. E tudo que eu aprendi, o que eu faço? Hoje eu ensino para cada um de vocês, na palavra, naquilo que aprendemos. Eu procuro ensinar porque, se deu certo na minha vida, vai dar muito mais certo na sua. Se Deus me abençoou, eu oro porque Deus te abençoe muito mais do que eu. Que você seja muito mais feliz do que eu, que você conquiste muito mais do que eu em todas as áreas da sua vida, porque o pastor ele quer o melhor para as suas ovelhas. Amém? Então nós como pastor queremos o melhor, queremos a bênção, a saúde, a alegria da vida de cada um de vocês. Amém? Não existe lugar melhor do que estar debaixo de uma autoridade, estar perto de pessoas que querem nos levantar, nos levar pelo caminho, nos alimentar, nos proteger. Vimos inclusive, a palavra, o que significa o pastor que quer ajudar, que quer orientar. Embora a nossa igreja propaga a visão de paternidade, então a gente se propaga assim como paternidade. Mas como pastores precisamos conhecer o que a Escritura aponta como pastor e ovelha. Gostamos de chamar vocês não de ovelhas, nós gostamos de chamar de filhos. E quem vai se tornar filho? Quem quer ser filho? Amém? Só que quando Jesus fala sobre pastor e ovelha, tem muito nexo para nossas vidas no dia de hoje. Bem como as características de ambos, pois se assim existe essa tipologia, então devemos considerar que o Senhor quer nos ensinar através dessa tipologia, haja visto que nem todos na igreja são filhos. Muitos querem ser só ovelhas, embora que dera que muitas características de ovelha estivessem também presentes na vida dos filhos. Então os filhos dão mais trabalho. Aí fala, não, tomara que seja ovelha. E Deus fala assim, tomara que seja filho, porque essa ovelha está dando trabalho. Mas são características do ser humano que nós lidamos como filhos e como ovelhas. E assim como um pai e um pastor quer o melhor. Amém. E o maior pastor que nós temos, o supremo pastor, que é Jesus, vai cuidar da gente quando andamos em obediência. Amém? Seja obediente. Está passando por algum problema, por alguma luta? Pastor, preciso de ajuda. Enrosquei no espinho aqui. Tem uns mosquitinhos voando na minha cabeça que eu não sei o que pensar, que decisão eu devo tomar. Me passa o óleo na cabeça que eu preciso que esses mosquitinhos saiam. Amém? Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus.